Bom dia, gente! E aí, como é que vocês estão? Depois aí desse feriado que vocês tiveram, já deu tempo de descansar, repor as energias para a gente voltar aqui para as nossas aulas online, né? Então, conto aí com a participação e interação de vocês, tá? E espero que vocês estejam animados. Então, vamos comigo que tem muita coisa aí para a gente debater e comentar no assunto, conteúdo de hoje na nossa aula de literatura, tá? Falando um pouquinho sobre as linguagens, né, o tipo de linguagem que a gente aprendeu na aula passada, essa aula especificamente a gente vai se deter aí às variedades linguísticas, tá? Que é tão importante a gente entender para poder analisar aí o processo literário na forma de comunicação de alguns textos, né? E é importante, certo? Então, as variações linguísticas, tá? Elas reúnem várias variantes da nossa língua que foram criadas pelos homens, tá? E são reinventadas a cada dia. Então, todo dia, se a gente for parar para analisar, a gente tem uma variante nova surgindo por aí, tá? Então, podemos dizer que essas reinvenções aí, elas vão surgir as variações que envolvem aí diversos aspectos, tá? Esses aspectos, eles vão desde os históricos, os sociais, os culturais e os geográficos, tá? E tantos outros aspectos que vão influenciar nessas variantes linguísticas, certo? Então, aqui, falando do território brasileiro, é possível encontrar uma gama muito grande aí de variações linguísticas, tá? Mas vale ressaltar, sobretudo, que na linguagem regional, estamos falando de regionalismo, tá? Na linguagem, na fala, tá? Existe aí essas modificações, essas variações linguísticas, ok? Então, coloquei uma tirinha aí para vocês, tá? Que é uma fala aí de Chico Bento, tá? E do seu primo, Zé Lelé. E montamos aí nessa tirinha um regionalismo, tá certo? E diz o seguinte: eu aqui não posso nem pensar nisso. Quem me dera. Eu vou ter que estudar muito, até me formar numa universidade. Daí vou arrumar um trabalho aqui, ajude as pessoas a viver melhor. Então, a gente percebe aí um regionalismo, né, uma força geográfica na hora da fala, no diálogo aí de Chico Bento e do seu primo, né? Então, vamos aí abrir com essa tirinha os tipos de variedades linguísticas, tá certo? Olha só, as variedades linguísticas, ou variantes ou variáveis, tá? São ramificações, tá? Naturais de uma língua, aos quais se diferenciam da norma padrão, em razão dos fatores como convenções sociais, momento histórico, contexto ou região, tá? Em que o falante ou o grupo social está inserido. Então, quando eu falo aí que essas variedades ou variantes linguísticas, elas são ramificações naturais de uma língua, porque toda língua, tá? Que ela é viva, que ela se transforma, que ela sofre influências desde a sua construção histórica, a sua construção social, a região que você está inserido, tá? Em qualquer que seja esse dialeto, tá certo? Em qualquer que seja esse idioma. Porém, vale ressaltar aí uma coisa muito interessante. Elas vão se diferenciar da norma padrão. E quando eu falo norma padrão, eu estou me referindo às regras gramaticais que a gente precisa ter cuidado na hora de estar adequando o nosso discurso e principalmente na hora da nossa escrita. Então, essas variantes, elas são não, elas são muito reprimidas, né, quando a gente está falando na nossa linguagem escrita, a não ser que tenha-se aí uma licença poética ou que se utilize aí recursos linguísticos para demonstrar alguma coisa. Mas fora isso, tá, a gente precisa ter cuidado, por isso que existe aí a norma padrão, ok? Então, trata-se aí
né, de objeto de estudo, uma área, tá, que vai chamada de área da sociolinguística, que vai justamente avaliar essas variações sociais, tá, linguística por conta da nossa língua, então são as variações sociais da língua que acontece aí, tá, que vai justamente observar e estudar, tá, esses grupos, tá, essa divisão social desses grupos, com diferentes culturas, costumes, por que eles falam assim, né? Então, a área da sociolinguística, ela vai justamente estudar esses grupos sociais e entender o porquê desses dialetos, tá? E aí dá origem a diferentes formas da expressão da nossa língua, as quais, embora baseiem-se em normas impostas, tá, pela gramática, como eu falei para vocês, e que adquirem regras próprias. Então, imagina se eu for escrever um texto com várias regionalidades, né? O Enem, por exemplo, vai estar lá a redação e você vai estar escrevendo cada região aqui do nosso país, escrevendo da sua forma, sua maneira. Então, vai gerar aí algo estranho, né? Então, para isso existe a gramática normativa, para caracterizar, para padronizar esse discurso, tá certo? Então, a gente vai para as variações linguísticas que diferem-se em 4 grupos, tá? Então, as variações linguísticas, elas são divididas em 4 grupinhos, ok? A gente tem aí as diásticas, ou as diastráticas, tá? As regionais, essas diastráticas aí, elas fazem referência à social ou diastráticas são a mesma coisa, tá? As regionais e diatópicas, as históricas ou diacrônicas e estilísticas, que são as difásicas. A gente vai entender cada uma delas, ok? Então, as variedades regionais, geográficas ou diatópicas, a gente vai ter aí, são as variedades linguísticas que sofrem forte influência do espaço geográfico, tá? Ocupado pelo falante. Em um país com dimensões continentais, como o Brasil, elas são extremamente ricas, tá? Tanto em número quanto em peculiaridades linguísticas. Essas variantes, elas são percebidas por 2 fatores, tá? A gente consegue observar essas variações linguísticas regionais, tá? Por um espaço geográfico. Exemplo, a região Nordeste, a região Sudeste, então tem um aspecto linguístico diferenciado. E a gente vai perceber essas variações justamente através do sotaque, tá? Que é um fenômeno fonético, tá? Do som, da forma como a gente fala. Em que as pessoas de uma determinada região aí pronunciam certas palavras ou fonemas de forma particular, tá? As unidades de som que a gente pronuncia em algumas palavrinhas, tá? Há exemplos a forma como os goianos, tá? Pronunciam o R ou os cariocas pronunciam o S, tá? E o regionalismo, né? Temos aí um fenômeno ligado ao léxico, tá? Ao vocabulário, que consiste aí na existência de palavras ou expressões típicas de determinadas regiões. Então, a gente consegue perceber essas variações linguísticas regionais ou geográficas através dessas 2 vertentes, tá? Do sotaque, ou puxa demais o R ou o S, né? Tio, porta, né? Ou através dos regionalismos, que são palavrinhas específicas de algumas regiões, tá? Exemplo aí que eu dei para vocês. Em Goiás, por exemplo, normalmente se diz mandioca, tá? No sul, aipim. No nordeste, macaxeira. Então, esses são exemplos aí de regionalismo, de palavrinhas, um determinado objeto ou comida tem nomes diferentes em determinadas regiões, ok? E a gente vai para as variedades sociais e diastráticas, tá? Que são variedades linguísticas aí, que não dependem da região em que o falante vive, mas sim dos grupos sociais em que eles estão inseridos, certo? Ou seja, pessoas com quem eles convivem. Então, quando eu falo de variedade social, ela se refere basicamente a
onde que aquela pessoa está inserida, quem são as pessoas com quem ela convive. Isso influencia no falar dessa pessoa, tá? São as variedades típicas, tá, de grandes centros urbanos, já que as pessoas dividem-se aí em grupos sociais, em razão de interesses em comum, como, por exemplo, de profissão, classe social, nível de escolaridade, esporte, tribos urbanas, idade, gênero, sexualidade, religião e por aí vai, tá? Para gerarem sentimentos de pertencimento e de identidade, os grupos que desenvolvem essas características próprias, que vão desde a vestimenta, tá? A forma como eles se vestem, até a linguagem em que eles estão se comunicando em determinado grupo. Então, por exemplo, os surfistas, né? Eles falam diretamente com quem? Com skatistas, com médicos e advogados, e usam termos pertinentes às suas atividades laborais, tá? A gente tem aí os médicos, eles têm um grupo social que pertence à área da medicina, que usam termos da medicina. Os surfistas têm gírias e termos sociais, se vestem, têm um estilo que pertence àquele grupo social, assim como a sua fala também, tá? E aí a gente vai ter esses grupos aí sociais, tá? Eles usam termos pertinentes às suas atividades, como eu falei para vocês. Crianças e adolescentes, adultos, eles possuem vocabulários bem diferentes entre si, né? Os grupos mais escolarizados têm a ser mais formais na hora do seu discurso, na hora que está falando, enquanto os grupos de menos informação normalmente a linguagem é mais informal, ou seja, as diferentes registros da linguagem. Uma pessoa que nunca foi na escola, ela tende a pronunciar de uma forma segundo a gramática, né, errada, e quem tem mais acesso à escolaridade já tem um nível de discurso mais organizado, mais formal, tá, gente? Então, podemos dizer aí que há, sobretudo, 2 fatores que contribuem para a identificação da variedade social. E quais são esses fatores? A gente tem as gírias e nós temos o jargão, tá? As gírias são palavras ou expressões informais, tá? Efêmeras, geralmente são ligadas a um grupo mais jovem, tá? As gírias, e aí, mano, tá ligado? Então, esses são termos de um grupo mais seleto de jovens, de pessoas mais que tem um grupo mais, vamos dizer assim, de skatistas, surfistas, tá? Galerinha mais jovem que gosta de criar gírias aí, ok? E quando a gente fala de jargão, é um termo muito técnico, tá? Que são palavras ou expressões típicas de determinados ambientes profissionais. Então, gírias a gente utiliza em qualquer grupo social aí, tá? Menos informatizado, menos profissional. E os jargões, eles são unicamente de uma área profissional, como a área da medicina, do direito, tá? Que tem termos muito técnicos que só eles entre si que compreendem, ok? Eu coloquei até aí uma tirinha para vocês de uma linguagem técnica, tá? Usada aí pelos médicos, nem sempre é entendida pelos pacientes, obviamente, né? Então, vamos ler aí juntos, tá? Diz o seguinte, ó. De acordo com o laudo, você está com o processo de intumescência, resultante de lesão inflamatória e necrose subcutânea. Aí, né, o paciente já se assusta. Meu Deus, doutor, e quanto tempo eu tenho de vida? Ah, não se preocupe, é só um furúnculo. Ou seja, para o doutor aí, né, falar para o paciente que ele estava com um simples furúnculozinho na pele, ele colocou todo um jargão, toda uma linguagem científica, uma linguagem da medicina que propositalmente aqui o paciente não tinha conhecimento, não tem conhecimento sobre, então ele vai se assustar pensando que é uma coisa grave e que na verdade não é, né, gente? Então, os jargões, eles são termos técnicos. Já as gírias são expressões informais que alguns grupos, principalmente jovens, utilizam, ok? E aí eu tenho uma crônica para vocês, tá? De Luiz Fernando Veríssimo, As Mentiras que os Homens Contam,
tá? Que vai falar justamente sobre o uso aí dessas variedades profissionais. É uma crônica mais extensa e que eu quero que vocês leiam para a gente comentar daqui a pouco na nossa aula, tá? Eu não vou me deter a ela agora, mas que vocês deem uma olhadinha, certo? No material que está aí disponível para vocês. E aí a gente vai para as variedades históricas ou diacrônicas, tá? Que são variedades linguísticas comumente usadas no passado, mas que caíram em desuso, tá? E são percebidas por meio dos arcaísmos, palavras ou expressões que caíram em desuso no decorrer do tempo. Então, quando eu falo de variedades históricas ou diacrônicas, eu estou falando de algumas palavrinhas que antes eram muito utilizadas e com ao longo da história, o tempo vai passando, as pessoas não vão mais utilizando aquele tipo de linguagem, então ela fica em desuso aí, tá certo? Essas variedades são normalmente encontradas em textos literários, tá? Músicas ou documentos mais antigos. Por exemplo, temos um texto aí que fala antigamente. Eu vou ler para vocês, acompanhem aí no vídeo. Antigamente, as pirralhas dobravam a língua diante dos pais. E se um se esquecia de arrear os dentes, antes de cair nos braços de Morfeu, era capaz de entrar no coro. Não devia também se esquecer de lavar os pés, sem tungir nem mugir. Nada de bater cacunda do padrinho, nem de debicar os mais velhos, pois levava tunda. Ainda cedinho, aguava as plantas, ia ao corte e ao longo voltava aos penates. Não ficava mangando na rua, nem escapulia do mestre, mesmo que não entendesse patavina das instruções moral e cívica. O verdadeiro smart calçava botina de botões para comparecer todo o liror do copo d'água, sem beber que num confescote apenas lambiscasse, para evitar flatos. Os belitrontas, e que eram um precipício, jogando com pau de 2 bicos, pelo que carecia muita cautela e caldo de galinha. O melhor era pôr as botas de molho diante de um empreiteiro de topete, depois de fintar e embelar os caiós. E antes que se pusesse tudo em pratos limpos, ele abria o arco. Então, a gente tem aí, né, uma poesia e prosa que a gente vai observar que são palavras que a gente nem entende. O que danado é isso, professor? O que danado é Morfeu? O que danado deixa eu ver aqui, debicar, né? E são palavras que eram utilizadas, né, há 20, 30, 40, 50 anos ou muito mais, e que hoje a gente já não utiliza, né? Que hoje a gente não fala mais, por exemplo, para falar que a gente viu um menino bonito, né? Antigamente, na época dos nossos avós, a gente dizia assim, olha o brotinho, que brotinho bonito, né? Então, brotinho que se refere a bonito, que a gente não utiliza mais, né? Hoje a gente diz o quê? O meu crush, né? Então, essas variedades históricas aí, elas vão se perdendo ao longo do tempo. A gente vai dando outros significados, criando novas palavras, né? E esquecendo. Então, eu tenho também outro exemplo aí, tá? Que é uma pequena imagem com um textinho. Vamos ver o que é que tem aí. Veja que belos movimentos elípticos fazem essas ondas, meu caro amigo. Pegá-lo-emos nesse instante ou mais tardiamente. Então, observem que a gente tem uma pessoa que aparentemente aí parece ter um grau de cultura mais elevado pelo porte assim da roupa, né? E temos um surfista que tá olhando para ele, não tá entendendo nada que ele tá falando. Então, essas linguagens aí históricas, essas variedades históricas, elas se perdem, elas entram em desuso conforme o tempo vai passando, ok? E aí a gente vai para as variedades estilísticas, tá? Ou diafásicas. E o que seria isso, professora? São variedades linguísticas, tá, gente? Que surgem da adequação que o falante faz ao seu nível de linguagem, tá? Do estilo aí exigido pelo texto ou pela situação comunicativa. A crônica, por exemplo,
é um texto cujo estilo exige uma linguagem coloquial, a dissertação, por sua vez, também. Exige o redator um estilo de escrita bem mais formal, tá? Portanto, caberá ao falante ou redator dominar as diferentes variantes a fim de adequá-las à situação comunicativa mais ou menos formal ao seu estilo exigido pelo texto, tá? Ou seja, quando eu tô em uma conversa, tá, com um juiz ou eu estou em sala de aula, eu tenho que adequar a minha linguagem para que o falante compreenda. É diferente eu estar, por exemplo, ser uma médica, utilizar um jargão médico para uma pessoa do interior que não entende nada, né? Então, a minha linguagem, ela precisa se adequar à situação. Eu não vou chegar para uma conversa informal com os meus amigos e estar falando termos extremamente técnicos ou uma linguagem extremamente formal. Então, eu vou adequando essa minha linguagem às situações em que eu estou inserida. E aí eu tenho uma variedade estilística, tá? Estilos, situações em que a minha linguagem ela vai estar sendo proferida, está sendo oralizada, ok? E aí eu coloquei uma perguntinha para vocês, tá? Que diz o seguinte, ó. Por que existem as variedades linguísticas se há uma norma padrão? Que norma padrão? Por que existem tantas variedades linguísticas se nós temos uma gramática que unifica essa linguagem, né? E aí a resposta é muito simples, tá, gente? A língua apresenta variações, visto que a própria sociedade divide-se em grupos, tá? Há os grupos dos mais ricos, dos mais pobres, os que moram nesta ou naquela região, os jovens, os idosos, cristãos, budistas, sufistas, skatistas, os sambistas, os roqueiros, os médicos, advogados e por aí vai, um monte de grupo social que vai ter a sua forma de falar específica, né? E é natural que cada uma dessas esferas da sociedade adapte essas regras da gramática normativa ou do vocabulário de acordo com suas necessidades comunicativas, tá? Por fim, é válido destacar que todos os idiomas possuem variedades. Seja na língua portuguesa, na francesa ou na inglesa, todos vão sofrer variedades linguísticas, tá certo? E que todas elas possuem uma validade, tá? Não há variedade bonita ou variedade feia, certa ou errada, elegante ou deselegante. Essas são apenas diferenças que contribuem aí para a riqueza natural do nosso país. Então, quando a gente vê, a pessoa falou errado, é burra, vou cometer bullying. Gente, isso é totalmente errado. A gente precisa entender que o nosso país ele é formado por variações. Ele foi cultuado por muitas pessoas, né? Então, todas elas vão ter sua origem histórica, vão ter a sua cultura, os seus grupos sociais, né? A gente sabe que a gente vive aí em um país que a gente tem muita desigualdade social e que isso influencia sim na educação dessas pessoas. Então, a gente precisa não praticar o preconceito linguístico, tá? É importante a gente respeitar o espaço. Quando você ri, quando você tira onda, usar uma gíria aí de vocês, com uma pessoa que não tem acesso à educação ou que fala uma palavra errada, você está sendo desrespeitoso, está sendo preconceituoso. Então, é muito importante que a gente entenda que no nosso país e em qualquer outro idioma, como eu falei para vocês, vai existir variedade linguística, tá? Porque nós somos pessoas que somos formadas aí por grandes variedades sociais, históricas e geográficas. Então, a gente precisa respeitar o falar, o interagir dessas pessoas, tá certo? E adequar a nossa linguagem. Então, não posso dizer que existe o falar certo ou o falar errado, o bonito ou o feio. Existem variedades linguísticas que precisam ser adequadas, tá certo? Então, eu espero que vocês tenham entendido e a gente vai debater esse assunto e tirar as dúvidas, tá certo? E responder as atividades que estão aí para vocês, ok? Então, um abraço, um bom fim de semana e até a próxima semana. Tchau, tchau!